Bom dia a todos. Vamos para a lição da Escola Sabatina de hoje, né? Lição da Escola Sabatina de hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2026, tem o título Servir como Cristo. E aqui já começa mandando a gente ir para a Bíblia, né? Ler 1 Coríntios 4, 1 e 2. Vamos lá. A pergunta é: que visão correta devemos ter a respeito dos líderes humanos? Né? Os líderes aqui, os líderes da igreja, né? 1 Coríntios 4 e 2 diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um seja encontrado fiel, né? Então, Paulo ensinou que nós devemos considerar os líderes, né, como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que Deus vai requerer de cada um líder é que ele seja fiel aos ditames de Deus, aos preceitos, aos mandamentos, né? A tudo que Deus ordena, que os líderes sejam fiéis a Deus. Aqui, Paulo indica, nesse versículo, que panelinhas revelam imaturidade espiritual, né? Antes de abordar esse assunto, Paulo afirma: nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa expressão, a mente de Cristo, provavelmente se refira ao modo de pensar e agir do próprio Cristo. Ou seja, o crente fiel e verdadeiro, ele tem a mente de Cristo, quando ele pensa e age como Cristo. Colocar isso em prática em todas as áreas da vida não é fácil, né? No mundo greco-romano daquela época, havia uma acirrada competição entre figuras políticas, filósofos, pensadores e líderes religiosos. Aparentemente, a busca por aprovação cultural levou a igreja de Corinto a seguir padrões seculares, que é um perigo para a igreja de hoje também. Então, a sociedade daquela época já tinha uma grande disputa, né, para ver quem era mais importante e tal. E a igreja de Corinto, como era uma cidade muito secularizada, foi afetada por isso, né? Então, o pessoal ali na igreja ficava disputando cargos, ficava disputando posições, né? E Paulo disse assim: olha, o importante é ter a mente de Cristo, é trabalhar como Cristo, né? Então, vamos agora para Filipenses, né? Leia Filipenses 2, de 5 a 8. Como esse texto nos ajuda a entender o que é a mente de Cristo. Esse texto é delicioso, esse texto é poético, esse texto é inspirador, esse texto nós deveríamos saber de cor, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não vou deixar de ser Deus, não. Jesus não pensou assim. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que era a pior morte daquela época, né? A cruz, como instrumento de tortura e morte, foi inventado 100 anos antes de Jesus nascer. Os romanos inventaram ali para torturar e matar, expondo aquela pessoa ao desprezo público. E é tanto que os crucificados eram crucificados totalmente nus, né? Tanto homens quanto mulheres, porque mulheres também eram crucificadas. Quando os romanos pegavam um casal que era subversivo a Roma, que lutava contra o governo de Roma, eles crucificavam o casal ali, totalmente nus, ali na entrada da cidade para as pessoas verem. Então Jesus, a gente vê aqui, se Cristo, ele esvaziou-se de seus poderes como Deus, né, do seu status,
de sua glória e do seu trono lá no céu, para vir como um simples ser humano, para servir a humanidade e até morrer a pior morte que tinha na época, a mais vergonhosa que tinha na época. Ter a mente de Cristo para nós é servir a Deus, servir aos irmãos e ao nosso semelhante com humildade. É o mínimo que nós devemos fazer. Ter a mente de Cristo vai se revelar nisso, quando nós pensamos e agimos como Cristo agiu. Quem sou eu para me sentir melhor do que meus irmãos? Quem sou eu para me sentir melhor do que o meu semelhante? Como Paulo sempre diz, aquele que se glorie na cruz de Cristo. Ou seja, Senhor, graças a Ti, graças a Deus, eu conheci o Evangelho, a Tua graça me alcançou, a cruz me alcançou e eu sou salvo. Ó Deus, obrigada por isso, né? Mas no mais, nós não temos em que nos gloriar em nada, pois, como o profeta Isaías escreveu, nós somos como a erva, que hoje verdeja, está ali bonita, solta uma flor linda, e isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu gosto muito de olhar as flores à beira dos caminhos, das estradas por onde eu ando, e às vezes tem flores lindas ali na beira da estrada, e quando é no outro dia, aquele matinho foi capinado, aquele mato foi cortado, foi dizimado, foi queimado, não está mais ali, morreu, murchou, né? Então nós somos como a erva, como o profeta Isaías escreveu, todo o povo é erva, e a gente murcha, a gente está nas mãos de Deus. Então para que querer ser melhor do que os outros? Assim como em Corinto, também havia divisões lá em Filipos, na igreja de Filipos. Talvez em menor grau, né? Porque Paulo não se demorou muito nesse assunto em Filipenses, na carta aos Filipenses. Mas aí essa passagem, Filipenses 2, de 1 a 8, nos ensina que servir como Cristo exige negar o eu e as ambições egoístas, buscando abençoar o próximo acima de nós mesmos, como Jesus fez. Foi isso que Paulo quis dizer com a expressão servos de Cristo. Essa expressão pode trazer a ideia de que eles servem a Cristo como auxiliares ou subordinados. Nós fomos recebidos na família de Deus, fomos adotados como filhos pela cruz de Cristo e estamos aqui para servir a Cristo. E servir a Cristo é servir os irmãos, servir os semelhantes com humildade. Fica claro que a visão correta sobre líderes humanos se baseia no modelo de liderança de Cristo. Esses servos também são apresentados como mordomos ou encarregados. Aí em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Um encarregado é alguém a quem foi confiada a administração da propriedade de outra pessoa. Tudo que temos, afinal, pertence a Cristo. Tudo é dele, é por ele e para ele, né? Então, o final da lição de hoje nos lembra. Reflita em oração na mensagem de Filipenses 2, de 5 a 8. Como compreender o amor abnegado de Deus por nós? E como aprender a morrer para nós mesmos, de modo que em nossa esfera possamos imitar esse amor. Que esse pensamento seja o nosso no dia de hoje. Senhor, como eu posso ter a mente de Cristo, né? Ser humilde, servir a meus irmãos como Cristo serviu. E aí quem acompanhar a meditação de hoje, né, que eu já li, Fonte de Alegria, de Ellen White, vai ver que o assunto é cruzado com a lição. O tema de hoje é mostrar respeito aos pastores e líderes. Olha só, aqui falando para os líderes, servir como Cristo serviu, ter a mente de Cristo, servir os irmãos. E na meditação vai falar que a membresia em geral deve mostrar respeito aos pastores e líderes. Então não deixe de estudar a meditação de hoje, 15 de julho. Se você não tem ele fisicamente, procure na internet. Você vai encontrar aí os pastores lendo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado, pinga uma gota do teu amor no nosso coração, Senhor, para que possamos amar os irmãos, amar os semelhantes. Porque amar, o amor que o Senhor nos pede, Senhor, não é necessariamente gostar,
mas sim fazer por eles o que o Senhor faria se estivesse aqui. Temos sempre que nos perguntar, se Cristo estivesse do meu lado agora, o que Cristo faria? Será que Cristo aprovaria a maneira como eu estou falando? Será que Cristo aprovaria a maneira como eu estou tratando os irmãos e os semelhantes? Que nós possamos, Senhor, sempre lembrar desse texto, que nós devemos ter a mente de Cristo, pensar como ele pensava, como ele pensa, e agir como ele agiu quando esteve aqui na terra. Servir aos irmãos com humildade, porque Jesus diz que aquele que quiser ser maior entre vós, seja aquele que serve. Então, Senhor, que nós possamos passar o dia e a nossa vida pensando nisso, Senhor, em como ser achados fiéis. Que na hora que a morte nos tragar, ou quando o céu se rasgar e o Senhor aparecer, nós sejamos encontrados fiéis, ou seja, imitando a Cristo. Fica conosco, abençoe o restante desse culto, o irmão ou a irmã que vai ler o trecho aí do livro A História da Redenção, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a nossa mente para entender os Teus propósitos para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.